estamos mais uma vez aqui com mais uma aula e a gente vai trazer um tema bem interessante para vocês. Macronutrientes e micronutrientes. Quais são as diferenças? Qual a inter-relação desse macronutriente e esse micronutriente dentro do nosso organismo? Como ele funciona, o que são eles, vocês vão ver a partir de agora nessa nova aula. Então, antes de iniciar, trago para vocês um poema que fala: para a gente ter saúde, sintam-se equilibrada, é necessário que mude uma ou outra coisa errada. Falar de alimentação, que racional deve ser, quer dizer, ter atenção ao que vamos comer. É uma reflexão que eu trago para vocês antes da nossa aula, esse lindo poema que fala sobre curto, mas que fala muito sobre educação alimentar e nutricional. E agora vamos lá, macronutrientes, micronutrientes. Vamos entender como eles funcionam. Então, os macronutrientes, eles são os conhecidíssimos carboidrato, lipídio e proteína. Eles estão presentes na maioria dos alimentos. Vamos mostrar para vocês como eles funcionam separadamente, a sua função, onde encontrar os benefícios, os malefícios e como ter essa condução. Vamos falar agora sobre os carboidratos, eles que são macronutrientes bem conhecidos por todos, estão na mesa de todos os brasileiros. Então, o que são carboidratos? Os carboidratos, eles são compostos orgânicos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que são armazenados no músculo, como também no fígado, e podem ser rapidamente convertidos em glicose quando o corpo precisa de energia. Então, quando o nosso corpo precisa de energia, esses carboidratos eles são rapidamente absorvidos, transformados em glicose, e vai lá e supre aquela energia que o nosso corpo precisa. Então, é bem interessante. Por quê? Porque o nosso corpo, para poder fazer as atividades diárias, nós precisamos de energia. E essas energias, elas são provenientes desses carboidratos. E a classificação, eles são classificados de acordo com o número de unidades de açúcar, né, que formam as suas estruturas, ou seja, os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos já está dizendo mono, uma molécula, disacarídeo, duas moléculas, e polissacarídeo, várias moléculas de açúcar, onde formam os carboidratos. Quando a gente vai ver essa classificação bem detalhada para vocês, a gente observa que os monossacarídeos são o quê? São conhecidos como os açúcares simples. Eles são carboidratos que podem ser absorvidos no intestino delgado e logo já vai para a corrente sanguínea, avançando em direção ao fígado, onde são armazenados. São armazenados no fígado e jogados na corrente sanguínea assim que o nosso corpo precisa de energia. Com isso, quais são eles? Os mais comentados, os mais conhecidos. Nós temos a glicose, que é proveniente da ingestão do amido, que circula no sangue e é o combustível primário para as nossas células. Já a frutose, ela é encontrada no mel e também nas frutas. E quando a gente vai para a lactose, ela não é encontrada livre nos alimentos, mas ela é produzida pela digestão humana através da lactose, que é o açúcar do leite. E com isso é transformado em glicose quando o nosso corpo precisa. Então, a gente traz essas três classificações de monossacarídeos. Quando a gente vai para os disacarídeos, que são o quê? São formados por dois monossacarídeos, ou seja, dois monossacarídeos eles se juntam. Ao fato deles se juntarem, vai formar os disacarídeos. E, apesar de serem absorvidos esses carboidratos simples, eles precisam ser digeridos em monossacarídeos para o que o compõem. Ou seja, eles se formam em monossacarídeos. Os dois monossacarídeos se formam em disacarídeos. Para quê? Para formar a molécula de disacarídeos. Mas no ato da absorção, esses disacarídeos eles são quebrados em monossacarídeos para serem absorvidos no nosso organismo. Entre os mais comentados temos sacarose, que é a junção da glicose com a frutose. Então, no nosso organismo, quando a glicose ela se junta com a frutose, ela forma a sacarose, que é o açúcar comum de mesa. Ele é feito comercialmente do açúcar da cana. Quando a gente vai para a lactose nada mais é do que a junção da glicose com a galactose, que forma esse disacarídeo. E a maltose é quando a glicose se junta com a glicose. Então, glicose com glicose vai se tornar a maltose. Com isso, é o açúcar encontrado nos grãos,
onde são germinados. E assim é um carboidrato desejado na dieta, porque ele é altamente metabólico, como também é um produto intermediário da digestão do amido. Então, nós temos esses três tipos de disacarídeos. Lembrando que o disacarídeo é a junção de duas moléculas de monossacarídeo. Quando a gente vai para os polissacarídeos, nada mais é do que a junção de várias moléculas de monossacarídeo. Com isso, nós temos, eles são formados por moléculas maiores e mais complexas, e esses carboidratos, ele contém muitas unidades de açúcar. Com isso, nós temos o quê? O amido, ele é encontrado parcialmente nos vegetais, sendo mais abundante nos grãos, legumes e vegetais, e também ele produz somente a glicose na ingestão. Quando a gente já vai para o glicogênio é a principal forma de depósito de carboidrato no organismo, sendo largamente armazenado no fígado, com quantidades menores armazenadas no músculo. Então, esse estoque ajuda a manter os níveis normais de glicose no sangue durante períodos longos de jejum. Então, quando você passa um longo período sem se alimentar, o nosso organismo vai precisar de glicose para poder realizar essas ações. Ou seja, realizar todas as nossas atividades do dia a dia. Com isso, o nosso corpo ele busca lá no glicogênio, que fica armazenado da maior parte no fígado, como também no músculo, para suprir a necessidade do nosso corpo de energia. Por isso a importância do consumo de carboidrato, porque vai estar lá na reserva para quando o nosso corpo precisar de glicose e de energia, ele ir lá buscar, principalmente quando a gente passa um longo período em jejum. Com isso, nós temos a celulose. Ela é o quê? A principal fonte das plantas. Os seres humanos não conseguem digerir por não terem enzimas digestivas necessárias, ou seja, ela permanece no nosso trato intestinal, fazendo o quê? Ajudando a movimentar e como se fosse um bolo alimentar ou uma massa alimentar que vai funcionar como laxante. Ou seja, para que o nosso intestino possa funcionar melhor, a celulose vai estar lá no nosso organismo, marcando presença e dando o seu melhor para ajudar a digestão do nosso organismo. E quando a gente fala sobre a estrutura do carboidrato, com as suas características, a sua função, a principal função do carboidrato é energia rápida. Ou seja, quando o nosso corpo precisa de energia, automaticamente a glicose já vai lá suprir essa necessidade. Ela tem também uma ação de proteger ou proteção ou de poupança de proteína, porque a proteína, na ausência do carboidrato, ela também se transforma em glicose para suprir a energia do nosso corpo. E também elas têm o poder de reserva de glicogênio, que é a nossa reserva quando o nosso corpo precisa. Ela tem a manutenção da integridade funcional do sistema nervoso central, ou seja, o cérebro ele precisa de glicose diariamente para poder funcionar. E nós temos também a ajuda na função normal do intestino, e ele também tem o favorecimento de uma ação laxante. Então, a maioria das funções dos carboidratos são essas. Por isso, a importância do consumo de carboidrato de uma forma moderada e equilibrada. Com isso, a gente tem aqui os 12 alimentos mais ricos em carboidrato. É o arroz, a aveia, a batata doce, a batata inglesa, a beterraba, a castanha, o feijão preto, as frutas, grão de bico, iogurte, lentilha e pão. Então, a gente tem aqui um leque de 12 alimentos que são muito ricos em carboidratos. Lembrando que todo o consumo ele tem que ser de uma forma equilibrada. Vamos dizer não ao excesso e sim a equilibrar e adequar esses alimentos na nossa rotina. Com isso, a gente tem também os efeitos da carência e o efeito do excesso, porque a importância de estar se alimentando com alimentos de uma forma equilibrada, porque a carência ela vai ter os seus efeitos, como também o excesso ele vai ter os seus efeitos. Como carência, a primeira situação é a fraqueza, a hipoglicemia, ou seja, a gente vai ter uma queda dessa glicemia, e a desnutrição. Quando a gente vai para o excesso, a cárie dentária, porque o ato de consumir muito carboidrato vai estar provocando essa cárie dentária. Nós temos também o aumento de peso, como foi falado hoje. Nós estamos vivendo hoje onde várias pessoas estão acometidas com sobrepeso e obesidade. E também a questão do diabetes, devido ao ato da glicose. E finalizamos os carboidratos. E agora a gente vai falar das proteínas.
As proteínas são outro macronutriente bem conhecido. É como se fosse a salvadora da pátria, onde as pessoas consumem muita proteína, principalmente as pessoas que praticam atividade física para o ganho de massa muscular. Então vamos conhecer um pouco agora sobre as proteínas. Quando a gente fala de proteínas, elas são moléculas formadas por uma sequência de 200 ou mais resíduos de aminoácidos ligados entre si, onde o seu principal trabalho é construir e reconstruir o tecido corporal. Então a proteína ela age na reconstrução, na conciliação e também na reconstruir o tecido corporal. Ela também é de fundamental importância no ganho de massa muscular. Com isso, ela é formada de mais de 200 aminoácidos. Mas o que são esses aminoácidos? Então, a gente vê muita matéria, a gente vê muitos artigos publicados falando de aminoácidos. Mas o que são esses aminoácidos? Esses aminoácidos são as unidades estruturais das proteínas. Elas são formadas como blocos. E esses blocos, eles constroem o nosso organismo. E eles são compostos de elementos básicos, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. E a proteína, a estrutura e função, ela tem o quê? Manutenção do crescimento e da construção dos tecidos. Se a gente observar hoje, se a gente pegar uma criança que está de 6 meses e a gente avaliar ela daqui a 6 meses, quando ela tiver 1 ano, a gente vai observar que ela teve um crescimento. Então a proteína ela está altamente ligada a isso, ao crescimento, à reconstrução dos tecidos. Se a gente pegar também uma pessoa que passou por um trauma, um acidente, e a gente observa que aquela camada que teve o ferimento, ela vai voltando ao normal nessa reconstrução. Então, isso também é o papel da proteína dentro do organismo. Nós temos também fonte de energia disponível conforme a necessidade do organismo, ou seja, na ausência do carboidrato. Essa proteína ela pode se transformar em glicose e suprir a necessidade dessa pessoa. Com isso, a formação de células de defesa, os anticorpos, então, está altamente ligada ao nosso sistema imunológico, aos anticorpos. Sensação de estrutura das células e dos tecidos, o colágeno e a elastina. Controle da contração muscular através da arnina e miosina. Formação de enzimas que transformam os alimentos em nutrientes para as células poderem utilizar. Então, a gente avalia e observa que a proteína é um grande percussor e um macronutriente de fundamental importância para o consumo do ser humano. E com isso, onde é que está essa proteína? Então, se a gente observar, a pele ela contém proteína, o cabelo é formado por proteína, as fibras nervosas são envolvidas por proteína, as enzimas amilase é uma proteína da saliva, o hormônio insulina é uma proteína fabricada pelo pâncreas, a hemoglobina no sangue é uma proteína, as fibras musculares são formadas por proteína, as unhas são formadas por proteínas, os tendões que unem os músculos dos ossos também são proteínas. Então, se a gente pegar e poder observar, a proteína está presente em todo o nosso corpo. Por isso, a importância desse consumo de proteína. Lembrando que sempre no equilíbrio, porque a deficiência com o excesso, o nosso corpo também vai sentir esses efeitos. E nós temos algumas proteínas vegetais, como as proteínas animais, também que são bem conhecidas por todos. E o efeito de carência do excesso de proteína. A carência, fraqueza, anemia, desnutrição e diminuição da resistência contra doenças. Então, quando está em excesso, nós vamos ter uma sobrecarga renal. Então, podendo a pessoa ela cometer ou até problemas renais. Vamos ter a maior produção de amônio, que é um efeito tóxico sobre o nosso organismo, doenças cardiovasculares e um maior estresse oxidativo. Então, esses são os efeitos do excesso e da carência da proteína no nosso organismo. Vamos para os lipídios. Os lipídios, eles são conhecidos como os vilões, né? A gente sempre tem esse receio do consumo da gordura, mas o lipídio ele tem um papel fundamental dentro do nosso organismo. Eles são macronutrientes que são de fundamental importância para que a gente possa realizar diversas atividades no nosso corpo para manter saudável. É estranho dizer isso porque na maioria das vezes a gente vê o lipídio como aquele vilão em todas as partes, mas vamos conhecer um pouco dos lipídios e ver a importância dele no nosso organismo. São compostos pelos que se dissolvem em solventes orgânicos
hetericolofórmio, no álcool são insolúveis em água. Então, o óleo, não sei se vocês já fizeram essa reação química em casa, de ter a curiosidade de pegar um copo de água e um pouquinho de óleo e tentar misturar. Os dois não se misturam. Mas o óleo, ele é o quê? Solvente em colofórmio e álcool, clorofórmio e éter. E ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E ele forma o dobro maior de calorias do que o carboidrato e do que a proteína. Por isso que o cuidado com o consumo de óleo, de lipídios, eles têm que ser observados, porque eles têm um valor maior, ou seja, mais do que o dobro de calorias quanto aos alimentos, comparado com o carboidrato e a proteína. Exemplo, o lipídio hoje ele tem 9 quilocalorias em 1 grama. Já o carboidrato e a proteína, eles têm 4 calorias por grama no alimento. Então, se a gente for olhar, o lipídio ele tem mais do dobro de calorias. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o consumo do lipídio. Mas lembrando que nós temos também alguns lipídios que são bons para o nosso organismo. Como eu sempre venho falando aqui, vamos evitar o excesso, né? Vamos trabalhar e lutar para a gente manter esse equilíbrio dentro da nossa alimentação. E quais são essas funções do lipídio? Dão sabor aos alimentos e realçam o seu odor. Ele fornece a maior quantidade de calorias. Facilita o transporte das vitaminas lipossolúveis, ou seja, ele está ligado com esse transporte das vitaminas A, D, E e K. Eles dão suporte e proteção aos órgãos internos, por isso a importância do consumo desses lipídios. E auxilia na regulação da temperatura corporal. Então, ele tem um poder fundamental na regulação da nossa temperatura. Com isso, vem essa importância desse consumo de uma forma moderada dos lipídios. E lubrificam os tecidos corporais. O transporte dos lipídios. Como é que acontece esse transporte? Nós temos 3 tipos. Eu costumo dizer que ele é bem conhecido de todos. Eu creio que todo mundo aqui já fez aquele exame de colesterol e tinha lá VLDL, LDL, HDL. Então, como é que eles funcionam? Então, o VLDL ele é uma lipoproteína de densidade muito baixa. Então, como ela é de densidade muito baixa, ele não vai ter um efeito tão prejudicial ao nosso organismo. Mas ele transporta os lipídios sintetizados no fígado para os tecidos corporais. E com isso, quanto a sua concentração é alta, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Mas, ao comparar com o LDL e o HDL, a gente vai entender um pouco melhor agora sobre a diferença dos dois. Ele já é bem conhecido de todos, acho que todos já ouviram falar. Eles são conhecidos como o colesterol bom e o colesterol ruim, né? Então, nós vamos entender como é que eles funcionam. O HDL, lipoproteína de baixa densidade, ele é responsável pelo transporte do colesterol do fígado para os tecidos. Ele é denominado colesterol ruim. É um fator importante para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Mas por que ele é considerado ruim? Porque quando essa lipoproteína ela sai do fígado e vai para os tecidos, durante o seu percurso, ele vai se instalando nas cavidades das artérias e das veias. Então, quando ele vai se instalando, ele vai montando uma parede ao redor das camadas. Com isso, vai fazendo com que possa chegar que ele fique tão elevado que vai fechar. Fechando, irá ter um problema cardiovascular. E por que o HDL é considerado bom? Porque o HDL ele faz o trabalho inverso, o percurso inverso. Então, ele sai dos tecidos e vai para o fígado. E lá, ele é o quê? Degradado. Mas nesse percurso, ele vai limpando as paredes, as camadas. Então, por isso que ele é denominado bom. Porque quando ele está alto, ele diminui o risco de doenças cardiovasculares. Porque ele vai limpando. Enquanto o HDL vai se instalando e provocando essa instalação dentro das veias e das artérias, o HDL ele vai limpando toda essa situação. Com isso, ele é considerado o colesterol bom. E nós temos aqui alguns níveis de colesterol, né? Colesterol normal, como é que acontece? Então, ele está aqui, ele vai se instalando dessa forma
E quando o colesterol HDL ele está muito elevado, ele vai ter essa camada toda cheia de gordura. Então, com isso, nós vamos ter o quê? A presença do HDL, que é o colesterol bom, que vai passar e vai estar limpando tudo isso para que a pessoa não tenha problema de doenças cardiovasculares. E quais são os efeitos de carência e de excesso dos lipídios? Primeiro, a carência ela vai fazer o quê? A perda de peso. Por quê? Porque ele tem um número muito grande de calorias. Dificuldade da absorção das vitaminas A, D, E e K. Como a gente falou, ele facilita o transporte dessas vitaminas. Então, se eu não tenho lipídios, como é que eu vou ter esse transporte? E lesões do sistema nervoso central. Já o seu excesso, doenças cardiovasculares, obesidade e aumento do nível de colesterol. Então, mais uma vez, a gente traz em foco a questão de quê? A questão do equilíbrio. Qual é esse equilíbrio? Alimentar, comer-se de todos os alimentos, mas de uma forma correta e equilibrada, nas porções corretas. E as gorduras, a gente traz aqui também para vocês algumas gorduras boas e algumas gorduras ruins. Então, se vocês observarem pela imagem, nós vamos ter, dentro do nosso cotidiano, vários alimentos que são considerados como gorduras ruins e outras como gorduras boas. Então, a gente traz aí para vocês essa diferença e trazendo essas imagens que mostram do nosso cotidiano como isso acontece. E trago para vocês agora mais um poema, que é um versinho das frutas. Esse versinho das frutas, ele fala sobre o mamão. Não quero aqui, meus amigos, comparar-me com os demais, mas quem me come evita problemas intestinais. Quando a gente vai para a pera, não estou aqui... Quando vou para a pera, se estou nova, sou verdinha, madura, sou amarelada, sou a pera, e quem me gosta, devora-me e não sobra nada. Quando a gente já vai ver um pouco da laranja, a laranja diz isso: eu não chamo a laranja, meu suco faz muito bem, vitamina C e sais minerais é o que ele contém. Quando a banana também manda o recado dela: meu nome é a banana, todo mundo gosta de mim, amassadinha e madurinha, pois eu fico mais gostosinha. Já a maçã manda também um recado dela: maçã é o meu nome, sou vermelhinha e cheirosa, quem provoca descobrirá como sou deliciosa. E por último, somos as frutas bem gostosas, viemos de lá do pombar, em sua mesa, criançada, nunca mais podemos faltar. Então, é um recado das frutas para vocês sobre a importância dessas frutas na alimentação. E agora a gente vai falar um pouco para vocês sobre os micronutrientes. Esses micronutrientes são formados pelas vitaminas e pelos minerais. Então, nós temos hoje um leque de vitaminas e minerais. Entre as vitaminas, nós podemos citar a vitamina A, vitamina B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12, vitamina K, vitamina E, vitamina C e vitamina D. Com isso, a gente vai falar um pouco agora sobre a vitamina A, que é conhecida também como Revitol. E qual é a função dessa vitamina A? A principal função da vitamina A atua sobre a pele, a retina dos olhos e as mucosas, aumenta a resistência aos agentes infecciosos. A sua presença possibilita o que no nosso organismo? O fortalecimento dos dentes, das unhas e cabelos, prevenção de doenças respiratórias. E onde a gente encontra essa vitamina A? Se a gente for observar, está na maioria dos nossos alimentos, é aqueles alimentos que a gente já põe na nossa mesa. Só que nós temos que o quê? Procurar se alimentar mais de alimentos ricos em vitamina A. Manteiga, leite, gema de ovo, fígado, espinafre, tomate, mamão, batata, abóbora, entre outros alimentos. Então, nós temos aqui também alguns alimentos ricos em vitamina A. Nós temos o ovo de galinha, a manga, a cenoura, o pimentão vermelho, o espinafre, a batata doce, o tomate e o bife de fígado. Com isso, a gente vai agora falar um pouco sobre o complexo B, que é uma rede de vitaminas. E com isso a gente vai trabalhar a vitamina B1. A vitamina B1, ela é também chamada de tianina. Qual é a função dessa vitamina B1? Auxilia no metabolismo dos carboidratos, favorece a absorção de oxigênio pelo cérebro,
equilibra o sistema nervoso e assegura o crescimento normal. Nós temos também, ela possibilita alívio de dores musculares e cólicas durante a menstruação nas mulheres, como também uma pele mais saudável, onde nós podemos encontrar essa vitamina B1. Carne de porco, cereais integrais, nozes, lentilha, soja e gema de ovo. Ao falarmos da vitamina B2, que também é conhecida como riboflavina, ela tem a função de conservar os tecidos, principalmente os do globo ocular. A sua presença, ela possibilita o quê? Benefícios para a visão e diminuição do cansaço ocular, bom estado da pele, unhas, cabelos e mucosas. Como fonte nós temos o quê? O fígado, o rim, levado de cerveja, espinafre e berinjela. Quando a gente já fala da B3, que é a niacina, ela possibilita o quê? Ela tem como função, possibilita o metabolismo das gorduras e carboidratos. A presença dela faz a produção de hormônios sexuais, auxilia também no processo digestivo. E as fontes? Fígado, rins, coração, ovo, cereais integrais. Se vocês observarem, a maioria desses alimentos já faz parte da nossa cultura alimentar. Então, é de fundamental importância que a gente possa trabalhar com esses nossos alunos em sala de aula a importância dessas vitaminas, o benefício que essas vitaminas vão ter para eles e que eles também sejam agentes da troca de conhecimento e da expansão desse curso que vocês estão tendo. Nós temos a vitamina B5, que é o ácido pantotênico. Ele auxilia o metabolismo no geral. A sua presença possibilita a prevenção da fadiga. Nós temos também a produção do colesterol, de gorduras e glóbulos vermelhos. Nós temos também as fontes, fígados, rins, carnes, gema de ovo, brócolis, trigo integral e batata. Ao falarmos da vitamina B6, que também é conhecida como piridoxina, tem a função de permitir a assimilação das proteínas e das gorduras. A sua presença, ela possibilita uma melhora nos sintomas da tensão pré-menopausa, da prevenção de doenças nervosas e afecções da pele, onde nós podemos encontrá-las nas carnes de boi, de porco, fígado, cereais integrais, batata e na banana. Quando a gente já vai falar da vitamina B9, que é o ácido fólico, ela atua diretamente na formação dos glóbulos vermelhos. A sua presença possibilita a prevenção de defeitos congênitos graves na gestação, também na prevenção do câncer. As suas fontes: carnes, fígados, leguminosas, vegetais de folhas escuras, banana e melão. Quando a gente fala também de outra vitamina que é de suma importância, é a vitamina B12, que é a cobalamina. A função dela principal colabora na formação dos glóbulos vermelhos e na síntese do ácido nucleico. A sua presença, ela possibilita o quê? Uma melhoria na concentração da memória e o alívio de irritabilidade. E onde a gente pode encontrar fígado, rins de boi, ostra, ovo, peixe e aveia. Já quando a gente fala da vitamina C, que ela é bem conhecida e foi muito utilizada durante o período de pandemia, que a gente teve um foco muito grande na vitamina C, nós temos o quê? Ela é função, conserva dos vasos sanguíneos e dos tecidos, ela ajuda na absorção do ferro, aumenta a resistência à infecção, favorece a cicatrização e o crescimento normal dos ossos. E ela é presente no nosso organismo. Ela produz produção de colágeno, redução do efeito de substâncias que causam alergia e elas previnem resfriado, ou seja, previne a gripe. Com isso, as fontes: limão, laranja, abacaxi, mamão, goiaba, caju, alface, agrião, tomate, cenoura, pimentão e espinafre, entre outros alimentos. Então, quando a gente traz à tona também a vitamina D, que também ela tem uma função de fixar o cálcio e o fósforo nos dentes e nos ossos, ela tem também uma importância para a criança, para as gestantes e também para as mães que estão amamentando. A sua presença possibilita o quê? A prevenção da osteoporose. Então, as mulheres acima de 35 anos, elas que têm uma predisposição maior de ter osteoporose, é de fundamental importância o consumo dessa vitamina D. E onde estão as fontes?
óleo de fígado de peixe, leite, manteiga, gema de ovo e sem falar também no banho de sol, que é de fundamental importância para a absorção da vitamina D. Já a vitamina E, ela é um antioxidante, favorece o metabolismo muscular e auxilia na fertilidade. A sua presença possibilita o quê? O alívio da fadiga, o retardamento do envelhecimento, a prevenção de abortos espontâneos e câimbras nas pernas, onde nós podemos encontrar ela no geme de trigo, nozes, carnes, amendoim, óleos e na gema do ovo. A vitamina K, ela tem a função essencial no organismo, é uma substância indispensável para o coágulo sanguíneo, como também ela está presente na formação das proteínas e podem ser encontradas no fígado, em verduras e ovos. E agora a gente vai falar um pouco sobre os sais minerais. Então a gente já conversou um pouco sobre as vitaminas, a sua importância, onde a gente encontrar os efeitos dela dentro do nosso organismo com seus benefícios. E agora a gente vai falar um pouco sobre os sais minerais. Entre eles a gente tem o cálcio, que ele é bem conhecido por todos, então várias vezes na televisão, já saiu várias reportagens sobre o cálcio, ele é bem conhecido e ele tem o quê? Atua na formação de tecidos, nos ossos e os dentes, age na coagulação do sangue e na oxidação dos tecidos. Ele combate as infecções e mantém o equilíbrio do ferro no nosso organismo. E a presença dele? O que acontece com a presença dele? Contração muscular, absorção e secreção intestinal, liberação de hormônios. As fontes: queijos, leites, nozes, uvas, cereais integrais, couve, entre outros alimentos. O fósforo, por ser um mineral, ele atua na formação dos ossos e dentes. É indispensável para o sistema nervoso e o sistema muscular. Junto com o cálcio e a vitamina B, combatem o raquitismo. A sua presença tem a prevenção de pedras nos rins e tratamento de diabéticos. E onde encontrar esse fósforo? Nas carnes, moídos, aves, peixes, ovos, leguminosas, queijos e cereais integrais. Ao falar do ferro, o ferro é um dos minerais mais bem conhecidos por todos nós. Ele é indispensável na formação do sangue, atua como veiculador do oxigênio para o organismo. Ele está presente também nas fontes alimentares, mas a sua presença ele possibilita o quê? O tratamento de anemia e cólicas menstruais nas mulheres, como também ele está as fontes no fígado, rim, coração, gema de ovo, leguminosas, verduras, nozes, frutas secas e azeitona. E ao falar do zinco, o zinco ele atua no controle cerebral dos músculos, ele ajuda na respiração dos tecidos, participa do metabolismo das proteínas e carboidratos. Ele também, a sua presença possibilita o crescimento e desenvolvimento sexual, formação da insulina, alívio de alergias, estímulos para a formação de anticorpos. E onde estão esses zinco? Carnes, fígados, peixes, ovos, leguminosas e nozes. E o cobre? O cobre ele não é um mineral tão conhecido, né? Mas existem alguns estudos sobre eles recentemente que apontam que ele age na formação da hemoglobina, que é o que? Aquele pigmento vermelho no sangue. A sua presença possibilita desenvolvimento dos ossos e tendões, como também a redução da dor em casos de artrite. E as suas fontes: centeio, lentilha, banana, damasco, passos, batatas e espinafres. E quando a gente fala do magnésio, o magnésio ele atua na formação dos tecidos, dos ossos e dentes, ajuda a metabolizar os carboidratos. Ele tem também um controle sobre a estabilidade neuromuscular. A sua presença está relacionada com a contração e relaxamento muscular e também transporte de oxigênio. E as fontes: as frutas cítricas, leguminosas, gema de ovo, salsinha, espinafre, cebola, tomate também está presente no mel. Ao falarmos do mineral iodo, ele faz funcionar a glândula tireoide e ativa o funcionamento cerebral. Ele também permite o músculo em armazenar oxigênio e evita também que a gordura se deposite nos tecidos. E diante da sua presença, o que é que ele facilita? Ele facilita alívio de dores nos seios, reprodução de risco de câncer de mama. Quais são os alimentos mais que as fontes desse mineral?
agrião, alface, alho, cebola, cenoura, ervilha, tomate, peixe, frutos do mar e vegetais. Quando a gente já fala do cloro, constitui os sucos gástricos e pancreático. A sua presença possibilita o quê? É difícil haver a carência do cloro, pois existe em quase todos os vegetais, e o excesso do cloro ele destrói a vitamina E e reduz a produção de iodo. As suas fontes, o sal de cozinha, frutos do mar, leite, carnes e ovos. E o potássio? O potássio ele já atua associado ao sódio, regularizando os batimentos do coração e o sistema muscular, contribui para a formação das células. A sua presença possibilita o quê? O aumento da atividade dos rins, armazenamento de carboidrato, manutenção da pressão arterial. E as fontes? Azeite verde, ameixa seca, ervilha, lentilha, banana, laranja, tomate, carnes, vinagre de maçã e arroz integral. E já o manganês ele é importante para o crescimento, ele intervém no aproveitamento do cálcio e do fósforo e também na vitamina B1. A sua presença possibilita o desenvolvimento dos recém-nascidos, coagulação do sangue e cicatrização de feridas, onde nós podemos encontrar cereais integrais, amendoim, nozes, feijão, arroz integral, banana, alface, beterraba e milho. E o silício age na formação dos vasos e das artérias e é responsável pela sua elasticidade, atua na formação da pele, também das membranas, das unhas e dos cabelos, combate as doenças da pele e o raquitismo. Eles também possibilitam a prevenção de problemas cardiovasculares, reduz a queda de cabelo, o tratamento das unhas quebradiças e aumenta a elasticidade da pele, onde nós podemos encontrar amora, aveia, alface, abóbora, azeitona e cebola. E tão importante também a gente falar sobre a água. Ela está presente também no nosso dia a dia e tem de fundamental importância dentro do nosso organismo. Então a água ela é um recurso natural, ela é bem abundante no planeta, é essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. A água é uma substância química formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, como a gente diz, a fórmula da água H2O, e a água é importante para manter a vida no planeta. E os seus principais funções são hidratar os seres vivos, manter o equilíbrio da biodiversidade e permitir o desenvolvimento das atividades pelo ser humano. E com isso, a água também ela faz parte da composição dos seres vivos e não poderia deixar de estar presente nos alimentos. A quantidade de água pode variar e alcançar grandes porcentagens, como também no caso de pequenas quantidades, onde a gente tem um exemplo aqui do pepino, que ele é formado por 95% de água. E faça o seu alimento o seu remédio. Encerramos aqui mais uma aula. Gostaríamos de deixar para vocês agora uma atividade assíncrona, que é apenas um caso clínicozinho que a gente deixa para vocês, para que vocês fiquem na curiosidade e vamos trabalhar com isso. Uma aluna do sexo feminino, negra, 6 anos de idade, natural e procedente de um município do estado do Pernambuco, procurou o nosso serviço de saúde apresentando os seguintes sintomas: anemia, causando palidez, fraqueza, fadiga e se agravando para uma falta de ar e tontura. Essa paciente está com deficiência de qual vitamina? Então, esse caso eu deixo para vocês pensarem, refletirem, analisarem sobre a nossa aula de hoje. E com isso, a gente tem a interação com a língua portuguesa. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar tudo isso na sua sala de aula, interagindo com a língua portuguesa. Primeira coisa, eu posso fazer uma amostra de alimentos, ou seja, dividir os grupos na sala de aula e esses grupos trazer esses alimentos ricos nas vitaminas e também nos minerais, como também nos nossos macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, e fazer aquele debate em sala de aula, onde cada um vai apresentar sobre o alimento que trouxe e intercalar falando da sua composição, dos seus benefícios para a saúde. Outra forma também é os seminários. A gente dividir a equipe nas salas e essas equipes também trabalhar essa temática. Outra forma, degustação dos alimentos ricos em micronutrientes. Então a gente está ali a amostra de alimentos com a degustação para que cada aluno possa trazer
um alimento rico nas vitaminas e possa ser degustado, compartilhado, ter aquela convivência com o alimento dentro da sala de aula, trazer aquela comida caseira preparada em casa que tem esse alimento e realizar com muita distração, muito conhecimento e tudo isso através dos macro e micronutrientes. Outra também, bem interessante, é a paródia. Dividir grupos e esses alunos elaborarem paródia, trazerem instrumentos musicais para a sala de aula. Sim, a gente vai estar alinhando a educação alimentar e nutricional à língua portuguesa. Outra dica também, pesquisa sobre os alimentos da época do seu território. É interessante a gente saber o que na nossa região tem, o que os agricultores estão plantando, os alimentos da época, como essa cultura alimentar, e em sala de aula debater sobre tudo isso. E muito obrigado e até a nossa próxima aula.